Estamos de volta aqui para continuar a leitura da Bíblia. Já abriu sua Bíblia aí em Hebreus 6. Vamos ver o que Deus tem para falar. Agorinha lemos o livro de Gênesis e vimos que Deus não esconde nada, né? Que Ele mostra tudo na Bíblia Sagrada, né? E pode ser história que for, de maldade ou não, Ele coloca para que você aprenda alguma coisa, certo? Nós vimos que uma mulher mentiu, né? E aí a gente vai ver a consequência dessa mentira aí do futuro, né? Então, nesse momento, nós vamos ler agora Hebreus 6, tá bom? Que fica onde Hebreus Ranildes fica lá no Novo Testamento, para a parte de trás da Bíblia, tá bom? Então, você abre a Bíblia, no início tem o Velho Testamento e depois tem o Novo. Então, Hebreus fica no Novo lá pro fim, tá? E vamos ler juntos, tá bom? Diz assim: assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O perigo de abandonar a fé. Vamos voltar aí, tá? Porque eu vou ler o final de Hebreus 5 para complementar aqui, porque ficou meio sem nexo, tá? Porque dá uma continuação, mas é melhor saber. O título fala assim: o perigo de abandonar a fé. Então, você aí que está afastado do Senhor Jesus, dos caminhos dele, preste atenção nesse vídeo aqui que Deus vai falar com você. Ele fala assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas por que vocês custam a entender as coisas? É difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leitinho. 13. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo e errado. 14. Parem a comida dos adultos porém a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Agora fez sentido. 2. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente e, se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu. Não, já devia experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Gente, isso é muito sério, misericórdia.
Em outras palavras, ele está falando o que aqui? Que é impossível uma pessoa que andar com Cristo voltar. Que é mais difícil. Por isso que a Bíblia fala que há a festa dobrada quando uma ovelha perdida volta, porque é muito mais difícil ela voltar para os caminhos de Deus. Você já percebeu isso? Você que é cristão, que fala de Cristo, a gente percebe, né? Quando a gente vai falar para uma pessoa que já é da igreja, ela fica armada com vários versículos para provar porque que ela saiu, porque ela tem razão, porque ela se decepcionou com alguém, porque isso, porque aquilo. Quando, na verdade, essa pessoa nem se converteu, ela era convencida, ela não era convertida. Ponto. As igrejas estão cheias disso, de pessoas convencidas e não convertidas. Sabe por quê? Porque o convertido, ele faz a palavra, ele faz a vontade de Deus e ele foge do mal. Ponto. Certo? E a gente percebe isso nas igrejas, né? Esse caminhar de pessoas que já estão há muito tempo, cheia de erros, cheia de mal vícios. Na verdade, é mal vício. Você sabia que... Eu me lembro que uma vez eu trabalhei na loja em Amada, abrindo parênteses aqui, contando um testemunho para que você entenda isso aqui. E eu lembro que chegou uma pessoa para olhar, ver todo o processo, como era na nossa loja que a gente trabalhava, para ver o que poderia fazer para melhorar. Eu lembro que eu conversei com essa pessoa e eu falei para ela assim: você vai ter que mudar praticamente todo o quadro da loja, mudar as pessoas, porque elas estão cheias de mal vícios. Inclusive, eu entreguei o meu lugar. Por que eu entreguei meu lugar? Eu tinha 4 anos, eu acho, de loja. Eu entreguei porque as pessoas não sabiam fazer distinção entre amizade e respeito e hierarquia de posição, de cargos. Então, as pessoas são assim, elas confundem. Porque eu sou amiga, elas acham que se eu estou num cargo maior, elas não... Pela amizade, elas não precisam me respeitar, e elas precisam. Porque há uma hierarquia. Em todo lugar que você vá, há uma hierarquia em que você precisa respeitar para que aquilo funcione. Certo? Então, aqui nesse livro, em Hebreus, está falando justamente sobre isso. Né? Tem muito crente bebendo leite e achando que é super crente. E tendo atitudes, português claro aqui, ridículas, que envergonha o nome de Jesus. E como é, Ranilde, que nós podemos como é que a gente pode conseguir escapar disso? Você precisa ler a Bíblia, nem que você já leu 600 vezes. Mas quando você lê, peça para que Deus fale com você, porque você sabia que a Bíblia não é um livro comum. Você sabia que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. O Espírito Santo inspirou 40 pessoas a escreverem. Essa palavra, você viu agora que ela não esconde nada, ela mostra os erros dos seres humanos, das pessoas. Você sabia que o divórcio ele veio pela dureza do coração do homem, porque Deus fez o casamento para ser algo até a morte? Mas por que é aberto? Pelo coração do homem mau, certo? Então, é mais difícil, acabamos de ler aqui, uma pessoa que estava na igreja, né, que já aceitou Jesus, que conviveu aqui, sai, é mais difícil ela voltar. Por quê? Porque, justamente, olha o que ele falou aqui, eu achei lindo isso aqui. É impossível levar essa pessoa a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então aqui Paulo, acho que é Paulo, ele está falando para você que quando você faz isso, você está na casa de Deus, você sai, você volta, você envergonha o nome 2 vezes. Como se fosse um moleque, como ele falou aqui, uma criança. E realmente, e uma dica, quanto mais você busca a Deus, através de oração e leitura da palavra, mais você cresce. Fuce,
Tem muito podcast, tem entrevistas, tem várias coisas que você pode, livros que você pode ler para crescer espiritualmente. Corra atrás disso. Para que você não dê trabalho para o pastor, e sim que você o ajude. Jesus está na porta, não dá para ficar brincando mais, tá bom? E esse retiro nos mostrou isso. Precisamos arrumar a nossa família. O retiro falou muito, todos os 2 pregadores, não sei se eles conversaram, mas foi focado família. Família, que lindo. Precisamos consertar nossas famílias para que ganhemos outras famílias. Amém? E como a gente estudava no encontro de casais, famílias fortes, igreja forte, certo? A começar de mim. Eu preciso mudar muita coisa, certo? Então é isso, vamos lá continuar. Estamos lendo Hebreus 6, que fica no Novo Testamento. O versículo 7. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. 8. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus, e acabar sendo queimada. Que é esse, na verdade, o destino do joio. Aí você diz, você que não lê a Bíblia, o que é joio? Sabe o que é joio? É o crente que está dentro da igreja que não é crente de verdade, né? Que não é convertido. É o cristão, vamos lá. É o cristão que está dentro da igreja que ainda não é convertido de verdade. E que a vida dele é uma vergonha. Você sabia que a palavra de Deus diz que até nossas conversas têm que ser conversas santas, edificantes? Que a nossa boca tem que honrar a Deus. Então ele fala aqui, comparando o joio que eu estou falando para você, como como um lugar cheio de mato com espinho, não serve para nada, certo? Então ele compara essa pessoa que está na igreja, sim, mas que desonra a Deus e que sai, né? Porque se ela não está firmada, qualquer coisa vai ofender o ego dela e ela vai pegar, sair e vai para outro lugar. Mas você vai ver que essa pessoa não se firma em lugar nenhum. Porque o problema não está na igreja, o problema está nela. Entendeu? Então é isso que nós temos que ver. Vamos buscar para que nós possamos melhorar, né? Como eu já falei aqui nos outros vídeos, né? Lá no canal Rânio de Barros, vá lá, se inscreva se você ainda não entrou no nosso canal. Se inscreva. É um canal da leitura da Bíblia, certo? Então, é isso que acontece. Então, se você tá, mas não tá, você é comparado com um lugar cheio de espinho, um matagal, que não serve para nada. Não é como uma árvore frutífera. Você sabia que Deus compara o cristão que busca ele como uma árvore frutífera, que vai dar fruto na hora certa, que florescerá. Olha que lindo a comparação. 9. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Amém. 11. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que, de fato, recebam o que esperam, a coroa da vida. Amém. 12. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Aleluia. 13. A certeza da promessa de Deus. Então, olha ele falando para você, para você não desanimar, para você continuar em frente, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, porque nós receberemos o que? A coroa da vida, a vida eterna. E ele diz que Deus olha,
Ele vê tudo que a gente faz com amor, com carinho e dedicação. Aleluia. E outra, ele diz que nós precisamos ter paciência. Crermos e termos paciência. É difícil, né? A gente quer resolver tudo a ferro e fogo. Eu sou uma, né? Mas a gente precisa esperar com paciência no Senhor. Aí um versículo que a minha sogra gosta, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Amém? Desculpa. 13. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência. Amém. E por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis dizer bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. Aleluia. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na presença que nos foi dada. Aleluia. 19. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. 20. Foi lá que para o nosso bem Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote, na ordem do sacerdócio do Melquisedeque. Amém? Acabamos de ler Gênesis 6. Ok? Que fala sobre o perigo de abandonar a fé e a certeza da promessa de Deus. Então, o que eu queria deixar para você com a leitura desses versículos? Se você é uma ovelha que está afastada, você já viu que você está numa condição mais difícil de voltar para Cristo. Né? Se você também é uma ovelha desgarrada, você já viu também que você está envergonhando a Deus. E quando você voltar, se você voltar para os caminhos do Senhor, que é mais difícil isso acontecer, é como se você envergonhasse a Deus pela segunda vez, crucificando Ele lá na cruz. Mas a palavra de Deus diz que vai ter uma festa dobrada, porque é muito mais difícil uma ovelha desgarrada voltar para os caminhos do Senhor. Sabia, agora abrindo parênteses, como Deus coloca pessoas desviadas no meu caminho. Nós fomos, vou contar aqui uma bênção, nós fomos pedir na Ceasa, né, na quarta-feira passada. Ontem fez 7 dias, depois do culto de oração, nós fomos para a Ceasa pedir alguns alimentos para que ajudasse na realização do nosso retiro, já que tudo está caro, né? Sempre a gente faz isso. E lá, acredita, na madrugada, a gente foi pedir coisa num box e o homem falou que ele era uma ovelha desgarrada. E eu falei de Jesus para ele, falei para ele voltar. E aí eu falo para você, por isso que Jesus morreu de braços abertos. Porque enquanto ele não vier como juiz nas nuvens, você ainda tem chance de voltar para os caminhos do Senhor. Aí você viu aí na leitura desse livro de Hebreus 6 que é muito mais difícil. Até porque você se arma também, né? Mas sabe que o Criador do universo te criou com tanto amor. E você foi criado para o louvor de Deus. Então venha logo para os caminhos, ore, tá? Eu vou deixar uma dica aí para quem não é crente, meus parentes, meus amigos, inimigos.
aqui do Face, seja lá quem for, que você pense assim: eu quero estar no céu e eu preciso fazer a vontade de Deus. Pague o preço. Ou então venha logo e faça uma coisa que diga para Deus te mostrar a você. Tantas pessoas falam isso: Deus, eu quero sentir a tua presença, eu quero ver se tu é real. Pensa isso para Deus. Não durma sem pedir isso, tá? Você que não é crente, que ainda não aceitou Jesus, quando for dormir, agradeça a Deus por estar vivo e diga: Senhor, eu quero te conhecer. Te mostra para mim. Ore sempre por isso. Que vire uma reza na sua vida, isso. Que Deus vai falar com você. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Desculpa aí o cansaço, né? Mas a gente precisava ler a Bíblia e como foi edificante. Eu tenho certeza que Deus falou com você porque Deus falou comigo. Amém? Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, certo? Precisamos ser adultos na fé. Precisamos errar menos, porque Deus nos esclarece o que é certo e errado a todo momento, certo? E se você busca ler a Bíblia, você vai ter consciência daquilo que é para fazer e aquilo que não é para fazer, certo? Por menor que seja, certo? Não é para fazer, não faça, tá bom? Vamos orar nesse momento. Olá, meu primo, boa tarde, já boa noite praticamente, né? Boa noite você que tá aí. E vamos orar nesse momento. Agradecendo depois de vocês que entraram depois, vocês assistem a leitura desse livro que foi linda, né? Mostra o amor de Deus, mostra daquelas pessoas que deixaram Cristo, que é mais difícil voltar para Cristo, que as dificuldades da vida vão fazer com que essa pessoa não volte, né? Então nós precisamos ter essa cautela e precisamos ser maduros espirituais, né? Isso é muito importante, né? Pare de agir como criança na fé. Então leia a Bíblia sim, tá? E quando você lê, você que ainda não é cristão, ainda não aceitou Jesus, né? Em nenhuma igreja, ou sozinho, peça para Deus, quando você lê a Bíblia, para que Ele fale com você. Porque Deus vai ouvir a sua oração. Ele ouviu a minha, tá bom? Fica essa dica aí. Peça para Deus se mostrar a você e diga: Senhor, eu quero te servir, te mostra a mim. Mostra o que tu queres que eu faça. Porque no Retiro Renascer nós vimos, nós nascemos para o louvor de Deus. E tudo que temos, inclusive a nossa família construída, precisa louvar a Deus com todas as atitudes, certo? Cairemos, porém precisamos cair e levantar mais, cair e levantar mais, cair e levantar mais. Um gráfico crescente. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, quero te render graças pela leitura mais uma vez da tua palavra. Te agradeço pelo livro de Hebreus que nos esclarece que precisamos ter atitudes maduras de crentes, como é que a gente fala, cristãos realmente maduros, que erram menos, sabemos que vamos errar, mas que realmente aquilo que já aprendemos possamos botar em prática e errar em outras coisas, menos naquilo que já aprendemos, o que é certo e o que é errado. Ajuda-nos, Senhor, a ter atitudes cristãs, verdadeiramente, nos ajuda. Perdoa nossas faltas, Senhor, nossos erros. Ajuda, consola todos os corações, Senhor. Eu, em especial, quero entregar a vida da minha tia, Claudete, que perdeu seu filho, Elvis. E sei que é duro perder um filho, porque já perdi um filho, Deus. Consola minha tia, acalma sua alma, seu coração, que ela possa ver as coisas boas, o tempo que ele passou ao seu lado, o tempo que Deus deu a ela de viver, de vê-lo crescer, de ver ter os seus filhos. Mas, Senhor, o que fica de lição para mim toda vez que morre alguém, Senhor, é que a nossa vida é passageira, é como um sopro, que precisamos na nossa vida louvarmos a Deus com as nossas atitudes. Precisamos ser pessoas, Senhor, realmente dignas de estar no céu.
Ajuda-nos, Deus. Obrigado por me dar a oportunidade de falar de Ti aqui no meu Facebook. E obrigado pelo canal no YouTube, Rani dos Barros, Senhor, onde Tu usas esse versículo, esse canal para o Teu louvor, para ouvir aquilo que está escrito na Bíblia. Sabemos que muitas pessoas não sabem ler e precisam de alguém para ler a Bíblia. Às vezes elas não sabem entender, elas precisam de alguém que explique que Deus quer falar aos corações. Sei, Senhor, que ainda não tenho estudos bíblicos, teológicos, Deus, mas eu sei que Tu usa a cada um de nós quando a gente se dispõe. Eu Te agradeço por me usar de forma simples e de passar aquilo que Tu queres que eu passe às pessoas. Perdoa as minhas faltas e obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus eu Te oro. Amém. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.